Olá, nono ano, CME, mais uma videoaula, semana do dia 21 de maio. Vamos dar continuidade à filosofia da existência. Vamos dar continuidade. Como eu sempre falo, gente, vamos lá em cima, tá? Aqui, ó, setinha aqui, ó, filosofia da existência. O que é existência? Hein? É existir, né? Então, filosoficamente, a gente tem que pensar o porquê dos porquês. O porquê que a gente tem essa disciplina CME, né? Para que a gente possa, é uma filosofia. E a gente, como grandes filósofos, eram pensadores. Então, vamos ter conhecimentos prévios sobre algumas coisas. Eu gostaria que vocês se perguntassem e que vocês descobrissem lá dentro de vocês, tá? Se vocês nunca se perguntaram isso, vão passar a se perguntar. Você já se perguntou por que existimos? O que você compreende por angústia e crise? Você já entrou em crise? Quando você fica angustiado, o que você faz para melhorar? Olha só, questões bacanas, né? A palavra crise tem hoje vários sentidos, entre eles a da alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente. Saudável por quê? Você fala de saudável fisicamente, tem gente que fisicamente é saudável, mas a mente não é saudável. Por quê? Porque está sempre em crise. Ela já se perguntou por que existimos? O que é angústia? Não, né? É muito fácil a gente reclamar. É muito fácil a gente viver angustiado porque o nosso pai não deu um iPhone novo. O nosso pai não deu um tênis novo. O nosso pai e a nossa mãe não comprou um computador novo. Oh, Deus! Isso é crise? Será que é? A palavra crise, ela já diz que tem vários sentidos, entre elas alterações bruscas no curso de uma pessoa saudável ou doente. Como, por exemplo, vamos lá. Crise de asma, eu estou doente. Crise psicótica, o que é? Desequilíbrio. É uma crise? É uma crise de desequilíbrio. Crise nervosa, estado de dúvidas e incerteza. Eu tô nervosa porque o fulano ou a fulana fez isso comigo. Tá em dúvida? Para de falar com fulano. Para de falar com o ciclano. Isso são incertezas. Enquanto você tiver incerteza, você vai ficar nervosa. Você tem que ter certeza. Como é que você tem certeza? Quando você sabe separar. Quando você está equilibrado para isso. Crise política. A de complicações de ideais, de ideias. Eu sou do partido tal. Eu sou do partido tal. Porque o partido tal é um partido que ele apoia fulano, porque o fulano faz isso, porque o fulano faz aquilo. Gente, não existe esse tipo de crise. Ideias e ideais são para serem discutidas, não são para serem, desequilíbrio de uma situação. Eu tenho um ponto de vista e vocês têm outro ponto de vista. A minha ideia política é uma por causa do meu tempo de vida e o de vocês é outro. Eu sei separar o joio do trigo porque politicamente eu gosto de saber sobre política. Vocês não. Então é uma crise? Óbvio que não. Crise moral. Essa é uma das crises que a gente mais encontra por aí, né? São tensões e conflitos. O que a gente poderia dar de exemplo de crise moral? Hein? Vamos lá. Vocês aprendem em CME que moral são coisas que nós aprendemos no nosso leito familiar, no nosso dia a dia, na nossa família. Por que tem tantos jovens com crises com a família? Porque há divergências.
Vocês acham que o pai e a mãe de vocês querem o mal de vocês? Quando eles brigam com vocês, não deixam vocês em algum lugar, não deixam vocês chegarem tarde, não deixam vocês vestirem qualquer roupa, não deixam vocês andarem com algumas pessoas que eles acham que não são pessoas corretas para andar com vocês. Isso é uma crise, é um conflito, é uma tensão. Vamos começar a ter mais objetividade em que se a gente pode falar sobre crise. Tá aí, ó, bem grande. Crise, asma, psicótica, nervosa, política, moral. Olha só, tem outras crises, tá? Eu que não coloquei. Mas vamos lá. O termo é originado do verbo grego klino, que tem o sentido de separar, triar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Nossa, olha quanta coisa. Se o termo é originado do verbo grego klino, que tem todos esses sentidos, então vamos lá para cima novamente. Vamos aqui, ó, separar. Se eu tenho dúvidas, eu tenho uma crise nervosa, o que eu faço? Separo, vou triar, vou distinguir, vou escolher e decidir o porquê que eu estou com essa crise nervosa, essa crise de dúvida. Certo? Vamos novamente? A crise é uma mudança brusca sobre algum aspecto. Eu poderia botar como exemplo várias coisas aqui, mas como educador e como professor, né? Educador porque eu educo a minha filha. Professor porque eu ensino a vocês o conteúdo disciplinar sobre moral e cívica. Vocês sabem que eu sou professor de arte, de história, geografia, sociologia e CME. Então eu acho que eu já aprendi um pouquinho que eu possa passar para vocês o que é decidir, escolher e julgar alguma coisa. Também contesto, muitas das vezes. Contesto quando falam para mim de alguma coisa ou de alguém que nunca fez nada para mim e essa pessoa pode ter feito para outra. Então eu contesto e explico que até então, se essa pessoa não fez nada para mim, eu não posso julgá-la. Eu só tenho que apreciar e ficar interpretando o porquê que ela fez isso com alguém ou com alguma coisa. Talvez algo transcorra com normalidade sem alteração. Fala-se de estabilidade. O que é estabilidade? É estar estável, bem com você. Para você estar estável, você tem que ir lá em cima, tá? Lá em cima. E se perguntar, por que existimos? Né? Aí nós vamos abaixar o cursor aqui e vamos colocar sobre estabilidade. Quando você sabe o porquê dos porquês, você não cria uma coisa chamada crise. Conteúdo, gente. Uma das coisas mais gostosas, e o porquê que eu virei professor, é porque eu tinha curiosidade de aprender o porquê dos porquês. E até hoje, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo alguma coisa. Eu não me canso de estudar. Por que eu não me canso? Porque todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Então eu não entro em crise. Para mim é muito fácil julgar e decidir e apreciar, contestar, explicar e interpretar. Situação estável incorpora uma mudança significativa. Quando você está estável, você incorpora uma mudança o quê? Uma energia positiva dentro do teu corpo. Agora, quando você é negativista, que você
existe dentro de você uma índole negativa, que tudo vai acontecer de ruim, que tudo pode acontecer de ruim, o que vai acontecer? Se você não contesta, você não sabe interpretar, você não sabe decidir, você não sabe separar, triar, distinguir, arbitrar, essa negatividade vai fazer com que você sempre crie problemas, ou pessoas negativas que estão perto de você vai te criar problemas ou causar problema. Tudo costuma-se a colocar como crise. Eu estou com uma crise. A pandemia é uma crise. É uma crise. É um vírus que pode matar. Sim, isso é fato. Isso é fato. O que nós temos que fazer? Tomar cuidados. Se higienizar, passar álcool gel, trocar de roupa, tomar banho, se alimentar melhor, não ir para a rua. Isso tudo é uma crise que tem seu lado positivo e negativo. Negativo por quê? Porque você pode se contagiar e ter problemas. Positivo por quê? Você está mais dentro de casa, você está mais com a família, vocês estão mais unidos, estão vendo Netflix junto, vendo novela junto, vocês estão estudando junto, comendo junto, vivendo mais junto. Esse é um fato positivo. A ideia de crise é aplicada em qualquer contexto humano, da qual ocorre algo imprevisto, negativo ou grave. Quando surge um elemento ou fator de novidade, interrompe-se o equilíbrio e, consequentemente, vem a crise. Essa que é a ideia de crise. Essa que é aplicada no contexto. O ser humano gosta de criar problemas e conflitos e entram em crise. Crise é às vezes desnecessária. Apego às coisas. Vamos desapegar a esse tipo de coisa. Do ponto de vista social, quando se pretende explicar o declínio moral generalizado e a ausência, princípios humanos, se utiliza a expressão crise de valores. Olha só, eu tenho crise de valores. É um conceito analisado que até está presente em várias locuções da linguagem, ou em alguma área mais específica. Entrar em crise, situação crítica, crise de ansiedade, crise de casal, entre outros. Em qualquer desse contexto se expressa uma situação particularmente negativa ou traumática. Então, se você sabe lá em cima o que eu passei para vocês, distinguir, analisar essa crise de ansiedade ou de linguagem ou de casal, será mais amena, porque você sabe distinguir, ok? Por último, vale a pena recordar que em qualquer situação de crise há uma mudança radical, mesmo que estas mudanças não sejam recebidas inicialmente de forma positiva. Em certas ocasiões, acontecem efeitos favoráveis de longo prazo, em outros não. Se você sabe distinguir a crise e o porquê que você está aqui e qual é o objetivo de você estar aqui, nessa sua presença, aqui presente, estudando comigo, você vai saber que a crise pode ser mudada facilmente. Vamos sair da crise, tá? Vamos sair da crise. Eu gostaria que vocês estudassem mais o texto. E lá em cima, mais uma vez, vou trazer para vocês, tá lá, ó, no livro Filosofia da Existência, ó, é só vocês pegarem lá no livro que vocês vão encontrar e vão sair da crise. Beijo no coração de vocês.